pandemia, crises econômicas, mudanças climáticas, fascistas no poder. Você também tem a sensação de que o mundo está acabando? A nossa missão é fazer com que você chegue a esse apocalipse, mas bem informado. Pra viralizar uma crise do Peru. Isso pra gente já começar com aquele trocadilho supimpa de tio-avô do pavê. Hoje nós vamos falar sobre o Peru. Não, esse Peru. É realmente difícil entender o que está acontecendo no Peru. O país estava meio quieto demais, meio de boas demais, enquanto os vizinhos estavam aí botando fogo em tudo. Pois é, não foi nenhuma manifestação de ciúmes da cobertura internacional dedicada aos vizinhos que fez com que El Niño entrasse em ação. Em uma semana, o Peru teve 3 presidentes diferentes. Fica difícil até memorizar. Vizcarra, Sagasti, Merino. Não. Vizcarra, Merino, Sagasti. Isso, agora sim. Mas como chegamos até aqui? Bom, o presidente do Congresso peruano pautou aí rapidinho uma moção de incapacidade moral. Um termo todo pomposo para dizer que Martim Vizcarra já não podia mais governar o Peru. A moção foi aprovada por 105 votos a favor de 130 possíveis. Acontece que isso pegou todo mundo de surpresa. No meio de uma pandemia, o Peru com as maiores taxas proporcionais com relação à população de mortes da América Latina, e o Congresso decide, vamos aí tirar o presidente, criar mais uma crise institucional. Não tá acontecendo nada de importante aqui no país. O bagulho parece que surgiu do nada, mas não é que parece, meio que surgiu do nada. A moção foi pautada poucos dias antes. E veja só, ela está baseada em uma acusação de superfaturamento de obras públicas que nunca foi investigado pela justiça. Ou seja, não tem nenhuma prova de que houve mesmo o crime de corrupção. Mas o pior, o caso teria acontecido em 2011, quando Vizcarra não era presidente e era governador do estado de Moquegua, muito antes dele ser presidente. Então, vendo assim, parece que foi golpe, não é? Mas será? Foi golpe? Então, a imprensa tradicional lá do Peru ficou com a mesma dúvida. Será que foi? Será que não foi? Poderia ter sido? Olá! Alô? Olá, muito buenas tardes. Por favor, ¿es de Rede Globo? Sim. Me gustaría consultarles a respecto de un proceso de golpe y me gustaría saber si realmente lo que está ocurriendo en Perú, si es o no es un golpe. Muito fácil. O governo era de direita limpinha, cheirosa, direita raiz? Não, era como de centro, um centro raiz. Quem deu o golpe? Era de esquerda? Não, era de direita. A esquerda diz que foi golpe? Sí, incluso hay protestas muy masivas en el país y la gente está ahí diciendo que sí, que fue un golpe. Pronto, então não foi golpe. Claríssimo, muchas gracias por aclararme, muchas gracias. Então os caras pautaram a moção, aprovaram e derrubaram o presidente em coisa de uma semana. Foi bem parecido com o que aconteceu lá no Paraguai em 2012. Porque aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, mas com a Dilma rolou todo um processo longo, né? O Eduardo Cunha pautou, passaram-se meses de negociação, Dilma tentou colocar Lula como ministro, aí teve aquela do Bessias, a votação de 500 horas na Câmara, que ninguém nunca vai esquecer, aquele pesadelo. Outra votação no Senado, aí vem o Temer, fica como interino e só depois, em setembro, é que ele assume. No Peru não, foi assim, pum. Talvez por isso a população não tenha tido as mesmas dúvidas que a imprensa peruana. E aí pensou, não gente, isso aqui é golpe, veja, é golpe mesmo. E quando eu digo população, eu tô falando de dezenas de milhares de pessoas em várias cidades do país. Se manifestaram todos os dias da semana, de segunda a sábado. Foram os maiores protestos da história recente do Peru. A galera ficou ainda mais pistola, porque depois que o Vizcarra caiu, quem assumiu a presidência
foi o presidente do Congresso, Manuel Merino, que era o Eduardo Cunha lá deles. O Congresso é a instituição mais desacreditada do país. Para os peruanos, eles estão todos metidos com corrupção e é uma situação meio complicada mesmo lá. Vejamos, esse Congresso novo foi eleito no começo deste ano porque o anterior foi dissolvido pelo Vizcarra. O país ficou 4 meses sem Congresso. Mas também parece que os peruanos não sentiram muita falta. Não sentiram muita falta não, entendeu? Os congressistas anteriores, eles eram em sua maioria fujimoristas, ou seja, ligados ao ex-ditador Alberto Fujimori. Os novos que entraram neste ano, bom, esses têm um perfil um pouco mais à la brasileira, assim. São de direita raiz, envolvidos em coisas estranhas e ligados ao extremismo religioso. Então derrubaram um presidente que podia ser controverso, mas era bem avaliado pela população, para, no lugar dele, colocar o Eduardo Cunha, quer dizer, o Manuel Merino. E desde o primeiro dia de mandato ele foi chamado de usurpador, golpista e um monte de palavrões em espanhol e vários idiomas indígenas. E aí o cara reagiu como? Aumentando a repressão. O saldo dessa brutalidade foi de 114 feridos, 41 desaparecidos e 2 jovens assassinados. O Brian Pintado, de 22 anos, e o Inti Sotelo, de 24. Então a coisa ficou insustentável. E o Merino, ó, vazou, linha na pipa. Típico da direita golpista na região, que não quer arcar com as suas responsabilidades. Bom, aí o Peru ficou sem ter quem colocar no lugar, né? Porque também tem essa aí. O país estava há muito tempo já sem o vice-presidente. Saca só. O presidente do Congresso, o Merino, ele teve que assumir porque o Vizcarra, que estava na presidência, já era o vice. Vizcarra assumiu no lugar de Pedro Pablo Kuczynski, presidente do Peru, conhecido pela sigla do nome PPK. Ele foi responsável por uma das piadas prontas mais maliciosas da história da geopolítica mundial. A do PPK mandando no Peru. Só que essa piada só durou 2 anos no poder. A piada era ruim mesmo. PPK era um banqueiro ultra neoliberal que renunciou em 2014 após ser flagrado comprando votos de parlamentares. E aí, um beijo para quem diz que milionários não podem ser corruptos porque já tem muito dinheiro. A história está cheia de provas de que não, eles podem sim. Mas voltemos aqui para o Merino, o Cunha peruano. Para substituir um cabra desses, o Congresso teve que fazer uma nova votação. E aí escolheu o deputado Francisco Sagasti, que é o 4º presidente do Peru desde a última eleição e o 3º só neste mês. Foi uma exigência dos manifestantes que o novo presidente não tivesse tido participação na patifaria que foi o impeachment do Vizcarra. E Sagasti era um dos poucos que cumpriam com esse requisito. Quanto tempo ele vai aí se segurar, eu acho que nem ele se arrisca a dizer. Mas o seu mandato só vai em tese até abril do ano que vem. Agora vamos falar um pouco de quem é essa figura, o terceiro presidente não eleito por voto popular no Peru em menos de 4 anos. O currículo de Sagasti é, meio sei lá, assim, ele foi ministro do governo revolucionário nacionalista de esquerda nos anos 70. Nos anos 90 foi executivo do Banco Mundial e abraçou o neoliberalismo. E hoje se diz liberal raiz, ou seja, tanto na economia quanto nos costumes. Isso aí já é uma boa diferença com os liberais brasileiros, né? Tipo esse Partido Novo que é laranjão. Não, Sagasti é liberal roxo. Inclusive esse é o nome do partido dele, Partido Morado, roxo em espanhol, Partido Roxo. O desafio desse Peru roxo é sobreviver ao Natal, ao verão inteiro e resistir até as eleições presidenciais marcadas para abril do ano que vem. Mas isso, claro, também pode não acontecer. Tanto se a líder errado, porque pode acabar renunciando ou sendo derrubado, como se der certo, porque pode tomar gosto pelo poder. E aí depois ele tenta fazer como a Jeanine Áñez, né, na Bolívia, que demorou para convocar eleições, depois, como quem não quer nada, foi candidata, e no fim vocês conhecem, né? Por sorte dos bolivianos, ela acabou sendo enxotada da presidência.
E os protestos, eles continuam, mas com menor força agora. Como no Chile, os manifestantes peruanos querem uma nova constituição. A atual também é uma herança da ditadura lá. E uma pesquisa recente mostrou que 56% da população é favorável às mudanças na Lei Maior do Peru. Já o Sagasti disse que esse é um tema que quem terá que tocar é o novo presidente do país, o que será eleito no ano que vem. Bom, seguiremos acompanhando os acontecimentos aí no nosso vizinho. Se você gostou desse vídeo e acha que é para viralizar essa informação, curta, compartilhe e ative o sininho de notificação. Se você já chegou até aqui, aproveite, faça uma assinatura solidária de Ópera Mundi e ajude para que este canal continue produzindo conteúdos como este. Até mais!